Oi, gente, o Sempre Bem tá de volta e agora a gente vai falar de câncer infantil. Olha só, no Brasil, o câncer é uma das principais causas de mortalidade entre crianças e adolescentes. E, em média, são esperados cerca de 12 mil novos casos por ano, só aqui no Brasil. É muita coisa, né, gente? E para conscientizar as pessoas sobre esse tema, no dia 15 de fevereiro é celebrado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no Sempre Bem a médica oncologista infantil Sandra Emília. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Esses números são muito altos, né? 12 mil novos casos por ano só aqui, né? É um número elevado e, sobretudo, no que diz respeito à questão da mortalidade, porque é a maior causa de morte no país é o câncer infanto-juvenil de forma proporcional. Então, isso é extremamente preocupante para todos os profissionais de saúde, para todas as famílias. E isso sempre foi assim ou foi piorando ao longo dos anos? Se mantém dessa forma, né? A gente não sabe depois dessa pandemia se esses números eles vão alterar, né? Mas nesses últimos anos, geralmente a gente tem um número aproximado de 12 mil casos por ano e se mantém sendo a principal causa de morte em crianças e adolescentes. E quais são os cânceres mais comuns entre crianças e adolescentes? O câncer mais comum nas crianças é a leucemia linfóide aguda, tá? Depois da leucemia linfóide aguda, nós temos os tumores de sistema nervoso central. E em terceiro lugar são os linfomas. É o câncer que acomete os gânglios linfáticos, os que também chamamos de linfonodos. E eles têm alguma causa específica? O câncer infantil, diferentemente do adulto, né? Onde você sabe que tem alguns fatores que podem contribuir, como a questão do fumo, como a questão da obesidade, a questão de exposição ao sol. Na criança, nós não temos esses fatores, tá? Daí a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Nós dizemos que realmente essa é a melhor forma, né, de se ter o diagnóstico, de ter a possibilidade de cura para as crianças e adolescentes. Sim, então a prevenção ela fica difícil nesse caso, né? A prevenção não existe no câncer infanto-juvenil, né? O que realmente nós trabalhamos, o que nós tratamos, juntamente com as instituições de saúde, com os profissionais de saúde, com as ONGs, é a questão do trabalho do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Sim, então falando em diagnóstico precoce, de quanto em quanto tempo que é aconselhável levar a criança ao médico? Pois é orientado que a partir do momento que a mulher sabe que ela está grávida, né, que ela faz o seu pré-natal, é importante que a partir daí ela também procure um médico pediatra para saber quais são os principais cuidados que ela vai ter com aquele bebê, quando ele nascer, a questão da alimentação, a questão do sono do bebê. Então, essa consulta inicia desde o bebê na barriga da mãe, tá? Depois que ele nasce, a gente sugere, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que no primeiro mês essa criança tenha pelo menos 3 consultas. E de acordo com a idade, de acordo com o passar dos anos, esses intervalos vão se reduzindo. A ponto que quando ele chega aos 7 anos de idade, o orientado é que ele tenha uma consulta a cada 12 meses. Sim. E no caso do câncer infantil, a predisposição genética também pode ser um dos fatores? Pode, a predisposição genética pode ser um dos fatores, né? Nós, infelizmente, temos recém-nascidos, né, com câncer, temos crianças maiores e a gente sabe que existe a questão da predisposição genética. Na realidade, o câncer infantil foi um erro genético, né? Porque não existe a exposição, então aconteceu algo, né? A ponto de ele então haver essa desorganização a nível de célula e então acontecer o câncer infanto-juvenil. Doutora, a gente vai ver agora uma história muito emocionante, como
todas as histórias, né, que envolvem câncer infantil, que a nossa repórter lá de Unicamp vai mostrar pra gente. Vamos ver? Oi, Bruna. Hoje nós vamos conhecer a história do Juan, que aos 6 anos recebeu o diagnóstico de câncer ósseo. Então, o Juan, aos 6 anos de idade, levou uma pancada brincando com os amigos. Eu levei ele para o hospital porque estava inchando. E aí fizemos baterias de exames até o câncer ósseo. E a partir daí começou-se o processo de cura, digamos assim, o tratamento. Foi muito rápido, e isso é muito importante, né? A descoberta precoce, para que as chances de cura sejam maior. Infelizmente foi preciso amputar a perna dele. Foi um processo bem doloroso, né? Parece que a gente nunca vai sair daquele momento. E graças a Deus, para a glória de Deus, até aqui ele está curado. Após a tempestade tem a alegria, né? Juan, e o que você lembra daquela época? Bom, naquela época passava um filme na minha cabeça. Cada dia que passava era um sofrimento. Mas nos dias que foram passando, a gente foi se recuperando ainda mais a fé em Deus. Ali eu vi um desafio para mim, um desafio de melhorar. E agora, nos dias de hoje, eu faço coisas que com 2 pernas eu não fazia. Eu sei que você surfa, que você faz capoeira. Me conta aí. Meu sonho é ser um surfista profissional, né? Sempre surfando, porque meu lar é no mar. Porque lá no mar, eu sinto como se eu estivesse com as minhas 2 pernas. Eu me sinto como se estivesse lá só eu, Deus e o mar. Então não tem limitação nenhuma para você, né, Juan? Não tem nenhuma limitação. Você pode fazer qualquer coisa. Se você perder uma perna, não desanime, porque você pode fazer tudo e muito mais do que você fazia só com as 2 pernas. Perfeito. Muito obrigada, Jennifer. Obrigada, Juan. Você é um exemplo, viu? Bom, e agora nós vamos conhecer uma outra história de superação com a nossa repórter Cris Campos. Jenny, tô assim, viu? Tô aqui com o Anderson, que foi diagnosticado com leucemia com 1 ano e 3 meses de idade e teve a cura total dessa doença aos 12 anos. Fui diagnosticado ainda bem criança, mas eu tenho algumas lembranças, né? Que foi um momento bem difícil, bem duro. Não só para mim, mas para toda a minha família, principalmente para minha mãe. Mas também teve, digamos que, partes boas, né? Teve também muita brincadeira, diversão. Eu lembro que iam toda semana um grupo, né, de palhaços, que eles iam para animar, entreter, né, as crianças, os familiares, brincar, se divertir e tirar todo esse peso do tratamento. E aí a gente realmente se sentia criança, né? A gente brincava, se divertia. Hoje ele é estudante de medicina e conta pro pessoal, seu maior sonho é salvar vidas, ajudar pessoas na mesma situação que você? Como sou ex-paciente e pretendo atuar nessa área da oncologia, né, tratando esses pacientes com câncer, eu quero poder levar essa esperança para eles, poder ser, digamos, um porto seguro, assim como os meus médicos foram para mim, né? Qual o recado que você deixa para os pais, para as crianças, para os familiares que estão passando por essa situação hoje? É importante você ter sempre a cabeça erguida, seguir em frente, confiar em Deus, seguir tudo certinho, toda a rotina de tratamento, de quimioterapia, que realmente tem cura, só fazer tudo certinho. Dá certo. Dá certo. Agora vamos transformar essa emoção em orgulho? Vamos. Vamos, em mais orgulho. Mãe, vem pra cá, por favor. Olha aí, o que ela tá trazendo? Isso é importante isso pra você? Bastante. Mãe, vou pedir pra você entregar pra ele. Anderson Brito, Medicina. Já tá emocionada? O que significa você olhar seu filho assim? Significa muito orgulho e esperança que ele vai poder ajudar muitas pessoas que teve o mesmo diagnóstico que ele e a certeza que ele vai ser um excelente médico, graças a Deus. Superação, né? Muita superação. Isso aí, parabéns, viu? Obrigado. Pela história de força e superação. É isso aí, parabéns pro doutor Anderson, muito bom. Doutora, a gente escuta dizer que quando uma criança está doente, quando uma pessoa na família está doente, toda a família acaba adoecendo junto, né? No caso do câncer infantil, eu imagino que isso deva ser muito pior. Como é que fica a questão do acolhimento dos pais nesse momento? O acolhimento dos pais é algo extremamente importante, porque a criança vai necessitar do acompanhamento quase que diário do pai, da mãe ou de um familiar.
né? Então, assim, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar para dar apoio a essas famílias, a esses pais que muitas vezes não têm condições de realizar o seu tratamento na cidade de origem, procuram então a cidade, a capital, né? E assim, eles deixam toda a sua história para trás. E isso implica em deixar trabalho e deixar seus outros filhos. Então, daí o apoio emocional é extremamente importante a essa família. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você.